Continuando, a gente entra aqui na questão do que é ser humano. Então, como eu falei, a criança vai chegar na família, na casa ou na escola querendo ser gente. E aí a gente precisa mostrar para ela o que é ser gente, né? Mostrar que ser gente depende de determinados padrões de conduta, ética, moral, comportamental. E a partir do nosso comportamento, da forma como a gente se comporta perante a criança, que ela vai aprender as regras, tudo que ela precisa para viver como um ser humano adequado no mundo. Elas copiam tudo, gente, o tempo inteiro. Vocês estão nessa fase, vocês veem, né? Copiam tudo, o jeito que fala, o jeito que anda, as palavras, por isso que a linguagem vai chegando, porque elas copiam o jeitinho de vocês de falar, né? Elas tentam falar exatamente a mesma palavra que ela ouviu, pode não ser na mesma hora, mas um tempo depois ela solta a palavra, né? É muito bonito como isso se dá. Aqui eu coloquei imagens de casa, mas também tem muito de vocês, tá? Peraí que não tá. Só que aí tem a questão da onipotência. Né? O que é onipotência? O todo-poderoso. Isso significa onipotência. Né? Então, muito cedo eles percebem, mas o que acontece na idade dele é que eles se sentem poderosos porque eles são imediatamente atendidos nas necessidades deles. E precisa ser assim, senão não sobrevive, né, gente? Então, a natureza é muito sábia. O bebê chora imediatamente, um adulto que estiver perto, a não ser que tenha questões mentais, não vai acudir. Mas as pessoas mais normais vão tentar acudir o bebê, vão tentar dar o que o bebê precisa. É fome, é frio, vai ficar tentando adivinhar o que o bebê precisa para que ele fique bem. E isso é também muito interessante, porque o bebê ele só vai entendendo, ele vai decodificando. Lembra que o cérebro está em formação. Isso vocês não podem esquecer em momento algum ali com a criança. Tudo que ela fizer, mesmo que seja um palavrão, né, a criança virar para você e falar um palavrão, ao invés de com o seu cérebro, que já é adulto, que já sabe o que significa o palavrão, que já sabe que ele está te ofendendo, ao invés de você retrucar de cara, primeira coisa que você pensa, nossa, aprendeu uma palavra nova, cérebro em funcionamento. Só. Porque para criança é só isso, né? Nós é que colocamos um monte de coisas ali, aí a coisa vai longe. Mas eu vou falar mais disso depois. A questão é que eles vão entendendo que se eles choram, o choro tem muito poder. Que se eles choram, tudo acontece. E esse choro, com o passar dos meses, né? Porque até mais ou menos uns 2 anos, eles ainda choram muito para pedir as coisas, que é o jeitinho deles de pedir. Mas depois de um tempo, eles usam o choro como persuasão mesmo, sabe? Como uma maneira de conseguir outras coisas que não são necessidades básicas, necessidades reais que ele tem ali. A tal da birra, né? Então, quando é um choro já mais crescidinho, a gente chama de birra. Mas é bem desafiante entender a birra e o choro quando eles estão com aproximadamente 2, 3 anos, que é a fase terrível que a gente fala, né? Terrible two. Porque tem momentos que é realmente um choro de dor, choro de sofrimento, choro de alguma angústia que ele não sabe ainda dizer, nomear, dar um nome para aquilo, ou choro de raiva. E aí os adultos precisam estar muito atentos a esse tipo de choro para entender se é uma birra, no sentido de ele está tentando me convencer de fazer alguma coisa para ele, e eu não quero, alguma coisa que ele não pode, eu não vou fazer, ou ele está com raiva, ou ele está triste, ou ele está chateado. Então tem que conseguir decodificar.
Como é que a gente decodifica, gente? Pelo nosso instinto. Lembra que nós também somos instintivas, vacas leiteiras? Então, nessa hora, a gente precisa também pedir ajuda internamente para aquilo que é instinto. Isso vai ajudar muito a entender o tipo do choro da criança pequena, tá? Eu acredito que é só isso que consegue fazer com que a gente entenda. Provavelmente daqui a pouco vão inventar um dispositivo, né? Porque, como eu disse, está tudo ficando tecnológico, que põe na criança o dispositivo, põe na mãe e a mãe vai entender o que o bebê está sentindo. Mas ainda não existe, né? Ou seja, vocês exercitam a intuição e esse instinto protetor e cuidador, vocês estão exercitando. E o que está acontecendo muito na humanidade hoje é que a gente não exercita a intuição. Por isso, porque tem tudo pronto, tudo de mão beijada. Eu não preciso mais exercitar. Aí o bebê está chorando, eu vou lá no Google, bebê chorando. É assim que está funcionando, né? E aí, se eu não exercito a minha intuição, o meu feeling, né? O meu sentimento de olhar para aquele bebê, entender o que ele está tentando me transmitir, eu vou atrofiando a minha capacidade de intuir, de resolver pelo meu instinto, pela minha intuição. E é isso que os pais não conseguem entender. Então, muitas vezes, as mães, né, estão dando as coisas para os filhos. O pai faz muito isso, porque os pais hoje estão mais presentes, mais participativos, mas eles têm uma intuição diferente do que a mãe. Então, ele tem uma tendência a dar tudo, a fazer as vontades, porque ele se desespera de ver a criança sofrendo, porque ele acha que tudo é sofrimento, né? Quando o pai é presente participativo. Porque pai não tem a mesma intuição. Isso é outra coisa também que está muito geral, assim, que o pai tem que ser igual à mãe, o pai tem que fazer tudo que a mãe faz, mas ainda vai levar muito tempo para os pais chegarem no mesmo nível das mães. Eu sou super defensora das mães, viu? Mas assim, não é menosprezando não, mas é da natureza mesmo, né? A própria questão do afeto, por exemplo, beijo, abraço, pegar, apertar, né, fofinho, isso tem muito a ver com os hormônios do útero, os hormônios da gestação e da amamentação. Ou seja, o pai não tem. O pai recebeu isso na vida, o pai que recebeu isso na vida consegue dar, porque ele recebeu da mãe dele. Mas se ele não recebeu, ele não vai conseguir dar. Já a mãe, ela tem pelo próprio organismo. Mesmo que ela não tenha tido, o organismo dela, se gestou o bebê, se amamentou, vai conseguir dar. Né? Então eu sou bem defensora da maternidade. Porque até 6 meses, eles ainda estão constituindo o corpo, constituindo do ponto de vista psicológico, estão tentando entender que eles estão aqui num corpo, né? Até os 6 meses. Quando eles começam a ter noção de corpo, que é quando eles ficam, né, brincando com a mãozinha, coisa mais linda, né? Pega o pezinho, põe na boca. Ali eles já vão tendo percepção de corpo e percepção de que ele é um ser muito sutil, mas ali ele já tem. E é aí que ele começa a manipular o outro ser. Então, se ele já sabe que ele é um ser e que ele depende do outro ser para qualquer coisa, ele começa a fazer a birra. Mas aí, gente, ainda é onipotente no sentido de que acaba mesmo, né? Porque dá um sorrisinho, todo mundo desmonta, né? Faz uma gracinha, todo mundo. Então, eles têm esse poder, realmente, de nos seduzir, né? De deixar os adultos normais, de novo, completamente apaixonados por eles. Com vontade de fazer as necessidades deles. Isso é por sobrevivência, né? Então, instintivamente, ele acha que você, mãe, é a mais adequada para fazer ele sobreviver. Ele ainda não entendeu que qualquer outra mãe, qualquer outra professora, mulher, pode dar isso para ele também. Por isso ele quer a mãe, né? Mas a gente precisa ir, aos poucos, mostrando, então, que não vai ser só a mãe o tempo inteiro. Vai ser também outras pessoas que precisam cuidar. Com isso, eles vão entendendo racionalmente que eles podem confiar e se entregar aos cuidados de outra pessoa. Mas eles vão sentindo que estão perdendo a onipotência. Quando começa a surgir os nãos. Então, quando uma mãe passa e não pode pegar o bebê,
é outra pessoa que vai pegar, ela vai falar pro bebê, não, não posso pegar você agora. Vai com a tia, vai com a vovó, vai com o papai. Então começa a surgir não. A mãe começa a dizer, não, não sou só eu. Não vou dar colo agora, não vou dar o peito agora. Começa a surgir os limites. A criança não gosta. Aí tá outro ponto, né, gente? A gente acha, ou a gente desiste, ou a gente se frustra, porque a criança se frustra. A gente fica pé da vida porque a criança está frustrada. Mas a gente tem que olhar que a frustração é do ser humano. E eles não vão deixar de se frustrar com o não de vocês. Eles vão fazer birra sim, até o cérebro se desenvolver a ponto de controlar a birra. Então, vocês têm que estar fortes para lidar com a birra. Tem várias formas de lidar com a birra, né? Mas achar que aqui, nessa faixa etária que vocês cuidam, eles vão deixar de fazer birra? Não. É a triste notícia, né? Agora, eles vão gradativamente, cada vez mais, administrar essa birra. Ter autocontrole da birra e da frustração. E aí a tarefa de vocês ensinarem eles a administrar, a ter o autocontrole, tá? A partir do momento que você fala não para aquela criança, ali você já está instituindo a capacidade dela de pensar. Ali já está começando o ser racional a surgir. Já vai saindo do instintivo e entrando no racional. Ninguém gosta de ser contrariado. Se a gente tiver um desejo agora, porque nós somos desejo, o ser humano é desejo o tempo todo, a gente já desde que nasce, primeiro tem necessidade, precisa mamar para sobrevivência. Mamou, aquilo, além de tirar a fome, também foi gostoso, passa a ser desejo. E a gente vê comida, a gente quer comida, mesmo que não esteja com fome. É desejo. Eu estou com desejo de comer o bolo, mas eu não estou com fome. Não é assim? A gente funciona assim. E aí, se a gente tem o desejo e alguém proíbe o desejo, que raiva! Se a gente sente raiva, imagina um petitico desse, que ainda não desenvolveu o cérebro. A gente fazia também. Se eu falar que eu quero pegar um bolo lá agora, e alguém fala, mas você está com fome, Rafa? Eu falo, não, não é fome não, porque você não vai pegar, eu vou ficar puta. E tem adulto, aliás, que nem se segura, né? Já joga o xingamento mesmo, né? Não esperem que eles vão ouvir um não e vão falar, obrigada por me educar, tia. Não vão, né? Só que aí, então, eles querem reconquistar a onipotência perdida. Então, eles vão começar a ouvir, nem tudo eu posso fazer, mas eu quero ser poderoso sim. Quando assiste uma cena de um adulto poderosa, sobre ela, porque o dizer o não, o proibir, indica poder, né, gente? Quem põe um não, uma proibição, é o dono da lei, é a própria lei, é o todo-poderoso. E não adianta, lei é lei, né? Justiça é justiça, a gente não consegue encontrar ela, percebe como é difícil ser humano, né? E aí a criança pequena vai dizer assim, ela ficou brava comigo, então também vou ficar brava com alguém. Tem essa raiva que ela está sentindo e querendo realmente descarregar em alguém, mas ela também está copiando uma atitude que ela recebeu. Então vocês vão ver constantemente eles copiando vocês, principalmente na autoridade. O desejo de ter autoridade é tão grande, eles também querem, e aí eles mandam nos outros amigos. Vocês veem isso aí? Quer mandar no amigo, né? Porque fala, bom, na tia já vi que eu não vou mandar, eu vou mandar nos outros. Alguns mandam, né? Ela talvez foi lá e quis dar uma de forte. Outros batem, né? Outros judiam, mas é um desejo de se mostrar forte, potente, quer ser onipotente também. E a gente só vai conseguir controlar, lidar com essa onipotência com a censura, tá? Então é um termo aqui que eu trouxe para vocês